Bom dia a todos, a todas. Obrigado pela presença, aqueles que nos assistem também online. Todo encontro humano tem que nos fazer crescer humanamente. Portanto, eu tenho a forte esperança, quase certeza, de que sairemos daqui engrandecidos humanamente, nessa que é uma audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, onde a cidadania participa. O sentido dessa comissão, importantíssima na casa e pouco disputada, ao contrário de quase todas as outras. E por que isso, né? Porque aqui não se lida com grandes empreendimentos, grandes negócios, grandes temas de regulação da sociedade, do ponto de vista econômico, financeiro e mesmo social propriamente dito. Mas o social é o sentido, é o âmago, é a alma e a vida dessa comissão. Por isso, absolutamente todas as demandas que nos chegam são examinadas e são acolhidas. É assim que se deve fazer. Por isso, eu destaco que essa comissão está junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, destinada a debater conexão entre ufologia, uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos para a informação da sociedade e a manutenção da soberania nacional. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação do requerimento 66 de 2025, de minha autoria. Gostaria de reiterar o agradecimento pela presença dos membros desse colegiado, suas assessorias, dos convidados e convidadas e de todos e todas que nos assistem. Esse evento está sendo transmitido na internet e o vídeo pode ser acessado pela página da Comissão de Legislação Participativa no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara no YouTube. Algo que a gente muitas vezes esquece. Sem a assessoria da Câmara, sem os servidores da Casa, nem as sessões plenárias existiriam. Portanto, meu agradecimento, eu acabei de ver aqui, eles prepararam toda a estrutura aqui, os nomes e tal, e eu falei aqui ao pé do ouvido que vocês são fera. Muito obrigado. É importante ressaltar que, a partir da página da comissão, cidadãs e cidadãos podem participar de debates interativos online em todos os eventos da CLP, enviando perguntas que, ao final do evento, serão submetidas à mesa para manifestação dos convidados. Antes de passarmos, isso é já no final, a parte seguinte, quero convidar os membros que comporão aqui a mesa. Tiago Luiz Tiquete, editor da revista UFO. Bem-vindo, pode vir para cá. Não se aveste. Vitório Pacatini Tavares Paz, consultor da revista UFO. Marco Antônio Petit, meu conterrâneo, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, e Fernando de Aragão Ramalho, vice-presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos. Bem-vindos todos. Já acolho uma crítica procedente. Só tem homem aqui na mesa. Nós temos uma representante feminina da Comissão Brasileira de Ufólogos. Aqui, que veio do Rio de Janeiro para cá para prestigiar essa audiência. Como é o nome dela? Lala Barreto. Lala Barreto, também da Comissão Brasileira de Ufólogos. Bem-vinda e você terá prioridade se quiser, na parte dos debates, falar. Eu queria, antes de passar a palavra a vocês, fazer umas considerações rápidas. É curioso, né? A gente já fez, ao longo da vida, nessa legislatura, que é a minha
15ª como deputado federal, muitas audiências públicas, tomou muitas iniciativas em termos de questões ambientais, em termos de educação climática, só para falar dessa legislatura que está um pouco mais da sua metade. Discutimos direitos territoriais dos povos indígenas, fake news, uma série de iniciativas importantíssimas, né, pela temática que vocês observam. Mas também, a despeito da temática interessante, de várias outras iniciativas, nenhuma repercutiu tanto na imprensa como essa, num sentido positivo, de aplauso à iniciativa, que quase ninguém tem, até chegou a falar isso, coragem para fazer essa audiência pública. Eu suponho que não tem ninguém armado aí que queira matar o presidente da comissão. Então não precisa. Eu já enfrentei situações na vida, sou sobrevivente da ditadura, com 16 anos eu fui em cana como estudante do Pedro II, por participar de uma passeata, mas não precisa coragem. Agora, precisa enfrentar com racionalidade os questionamentos, porque há aqueles, e eu respeito muito, que estranharam, achando que eu devia tratar de coisas mais importantes. Imagina gastar dinheiro público, nenhum convidado está aqui às expensas da Comissão de Legislação Participativa, quem não é do Rio veio por sua própria conta, mas ainda assim vieram essas críticas, e que a gente acolhe, entende, responde. Agora, é impressionante, isso tudo mostra, no mínimo, uma grande curiosidade sobre o tema. Às vezes, o estranhamento é até fruto de algum tipo de interesse. E, é claro, no amanhecer de hoje, eu fiquei muito abalado com duas coisas. Não tem nada a ver com o tema dessa audiência, pelo menos diretamente. O assassinato do delegado da Polícia de São Paulo, já aposentado, que era agora secretário de administração do município de Praia Grande, e que desde o início dos anos 2000 liderou o combate ao PCC. Ele foi emboscado, morto de maneira absurda, abominável, trágica. Agora, o que me chocou ainda mais foi ouvir uma declaração dele dizendo que não tinha proteção nenhuma, que vivia sozinho lá em Praia Grande, que não tinha nenhum amparo oficial. Isso é inaceitável. Uma pessoa que, obviamente, estava jurada de morte e ameaçada, não ter nenhuma proteção. Resultado, com menos de 70 anos, no vigor da sua atividade, foi eliminado dessa forma terrível. O delegado Rui Ferraz, a ele nossas homenagens, a ele eu dedico também essa nossa audiência. A outra notícia também que me tocou violentamente foi, agora, hoje, o avanço terrestre das forças do governo atual de Israel sobre Gaza, para acabar de eliminar aquele território, num processo que a ONU ontem declarou como genocida. Isso, é claro que é importante, e isso faz parte, claro, das preocupações e da atividade parlamentar. E, por fim, mais diretamente aqui, ouvi notícias, e essa me alegrou um pouquinho, de que a tal anistia, ato contínuo após a decisão histórica do Supremo, está enrolada lá, porque nem texto tem, talvez não entre na ordem do dia. Eu quero muito que as coisas aqui, todas elas, sejam debatidas, discutidas com transparência. Isso é próprio da democracia. Como aqui, nessa manhã, nós vamos discutir e debater com transparência. Para não dizer que só falei de problemas ou de flores, eu quero até, já começando, provocando a mesa aqui, tem uma crítica que eu acolhi nos 1000 comentários que vieram a respeito disso. Embora o foco da audiência não fosse propriamente um debate entre a ufologia e os que a consideram um devaneio ou uma inutilidade, existem esses, vocês sabem disso, né? Mas
não tem nenhuma posição de questionamento. A mesa está muito uniforme. É verdade, isso aí poderia ser conversado quando a gente começou a organizar essa audiência pública, mas, primeiro, eu vou ler 2 críticas aqui para vocês até responderem como provocação, e nada impede que em outros encontros, outras audiências, a gente chame aqueles que têm muito zelo pela ciência e que não se consideram contemplados aqui nessa mesa. Ok? As críticas são as seguintes. Cadê? Não estou achando, é muito papel, você vê. Se fosse na telinha, dava um clique, já resolvia. Lá vem a assessoria. A assessoria é para suprir a ignorância do assessorado. Pode ser até o presidente, Putin ou Trump. Sem assessoria, fariam mais besteiras ainda. Bom, o Vitor Andrade, filósofo, divulgador científico, muito veemente na crítica a mim, né, o presidente, todos os membros dessa mesa, com exceção do Wagner Vital, está aqui? Não. Pois é. Possuem declarações públicas conspiratórias, sem comprovação científica. E, entre aspas, textual dele, que política de segurança o senhor realmente acha que vai sair daí? Nós vamos passar a investir em segurança e caça a extraterrestres? Você vai me desculpar, mas está tudo programado para virar um grande circo. Nós vamos, ao longo desse encontro, mostrar que, com todo respeito à atividade circense, que eu adoro, de fato, aqui na Câmara dos Deputados e nessa audiência pública, não está tudo programado para virar um circo. Outro divulgador científico, Sérgio Sacani, ele atacou essa audiência e afirmou que o país odeia a ciência, e com gosto. Eu já discordo disso também. Ao invés de fazer uma audiência pública para discutir a construção de um satélite meteorológico, boa ideia, Sacani. Vamos incorporar aqui na Comissão de Legislação Participativa, obrigado, de um sistema de GPs ou de como gerir de forma eficiente as terras raras, muito oportuno, Sacani. O deputado Glauber Braga, que é também titular dessa comissão, vai estar conosco implementando uma audiência sobre as riquezas minerais no Brasil e as ameaças a ela. Ele tem até um projeto de lei para preservá-las definitivamente. Falando que essas riquezas são um grande recurso que temos, isso sim revela a defesa da verdadeira soberania nacional. Nós vamos falar de OVNIs. Será que ele sabe exatamente o que é OVNI? Deve saber, né? Não é só disco voador, não. Eu, sinceramente, nem sei o que dizer mais. Bom, encerrou então, né? Não tem mais o que dizer. Que Deus tenha piedade desse país. Aí eu tive um insight que eu vi Eduardo Cunha, presidente da Câmara, na sessão de cassação da presidenta Dilma Rousseff, exatamente falar essa expressão. Não vamos usar o nome de Deus em vão, e eu tenho certeza, na minha crença particular e pessoal, que Deus está presente em todas as atividades que a gente faz com boa fé e com espírito público aqui nessa casa. Deus e todos os deuses de todas as crenças, a gente defende o Estado laico, que é o único que assegura a pluralidade de crenças. Bom, a gente começa quente, portanto, eu já falei demais, a audiência pública é para que os parlamentares mais escutem. A gente precisa fazer um curso de escutatória, mais do que de oratória. E é assim que vai acontecer. Com uma limitação de tempo, porque hoje tem 1000 atividades aqui, meio-dia eu vou atrasar um pouquinho, 12:30
eu tenho que ir para uma reunião da nossa bancada, importantíssima, para tratar da ordem do dia da semana. Também, já para encerrar a minha participação aqui, eu, de fato, fiz requerimentos de informação aos órgãos governamentais. Poderíamos também ter convidado alguém do governo para estar aqui nessa mesa, mas tudo, claro, essa audiência pública não é a única, não é a última. Até segunda ordem estaremos vivos mais um tempinho, ou um tempão, alguns aqui. E quero informar que o mandato já fez 3 requerimentos de informação referentes ao registro e estudo dos objetos voadores não identificados e seus tripulantes. Requerimentos 44 de 2009, 4470 de 2009, 679 de 2011 e 3515 de 2018. Eles foram respondidos em parte pelas Forças Armadas, mas respondidos. Ninguém falou que era delírio, que era assunto impertinente. As respostas confirmaram a existência de algumas informações, como algumas ocorrências envolvendo supostos OVNIs, bem como a seriedade com que pelo menos a Força Aérea Brasileira trata o assunto. E não só a do Brasil, não. Força Aérea de muitos países. Temos hoje mais de 10.000 páginas de documentos e outros tipos de informações em diversos formatos, em lotes recolhidos e sob posse do Arquivo Nacional em Brasília e no Rio de Janeiro, enviados pela FAB. Apesar disso, em muitos casos, o Ministério da Defesa apenas lista os documentos, indicando origem, data, assunto e o destino e o grau de classificação atribuído. Tem documento reservado, confidencial, secreto ou ultra secreto, bem como o prazo de vigência do sigilo. Ou seja, a explicação sobre por que foram considerados dados sensíveis não aparece. O texto apenas registra a decisão de classificá-los e os prazos de restrição de acesso. Então, isso é tratar com seriedade essa questão. E assim avançaremos. Porque hoje em dia, vocês têm percebido como os drones estão determinando até as guerras no mundo inteiro, né? E o drone, muitas vezes, quando não é identificado, pode ser classificado como um objeto voador não identificado. Então, aqui não se trata só de poesia. Eu, na minha infância, adorava uma moda caipira, que falava assim: tomara que seja verdade que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente para trazer para a gente muita paz e o amor. Se for para o bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na Terra só se pensa em guerra. Matar o vizinho é a nossa intenção. Então, olha, tem uma generosidade aí de querer soluções para a humanidade. Tão perplexa, tão belicosa, não beliscosa, viu, governador Zema? E às vezes belisca mesmo. E tão desatinada. Por outro lado, os mais sofisticados, né, a saudosa Gal Costa cantava, né, o objeto não identificado, uma paixão que há de brilhar na noite numa cidade do interior. Então a temática faz parte do universo humano, maravilhoso, às vezes perverso, luminoso, às vezes obscuro. Bom, feitas essas imensas, extensas considerações, parecendo o voto do Fux, eu vou passar a palavra aqui aos nossos convidados, feitos todos esses registros, e dizendo que a audiência pública é para isso mesmo, suscitar polêmica, continuar o debate e buscar um pouquinho de luz nessa caminhada. Eu passo a palavra pela ordem de convite à mesa, para 10 minutos que vão aparecer ali no reloginho, ao Tiago Tiquete, editor da revista UFO. Obrigado, deputado.